Salve Maria, eu me chamo Gustavo, caso você ainda não me conheça, e hoje aqui no canal nós vamos dar seguimento à nossa série sobre os 4 temperamentos à luz da fé. Na aula de hoje, nesse vídeo, nós vamos trabalhar um aspecto fundamental dos temperamentos, que na verdade é a base dos temperamentos, que é o apetite sensível ou o apetite sensitivo, como você queira dizer. Mas antes de falarmos sobre isso, eu queria que você já deixasse o seu like, se inscrevesse no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhasse esse vídeo com seus amigos, familiares, para que esse conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas possível, tudo bem? Entre os anjos e os animais, há uma diferença no conhecer. Santo Agostinho vai dizer que o homem, a partir do momento que ele conhece, ele passa a desejar. E esse desejo para nós aqui nós vamos chamar de apetite, ok? Os anjos, diferentemente dos homens, eles recebem o conhecimento através de Deus, diretamente de Deus. É uma ciência, é um saber, é um conhecimento infuso. Eles recebem diretamente de Deus. Já os animais, eles conhecem através da experiência, através dos sentidos. Para que um animal tenha desejo de comer, primeiro ele precisa ter um contato, uma experiência sensível com a comida. A partir de então ele passa a desejar aquela comida, ele passa a querer aquela comida, ele passa a ter um apetite por aquela comida. E esse é um apetite sensível, sensível porque vem dos sentidos. E nós temos os dois extremos aqui, como eu disse. De um lado, os anjos, que tem que passam a conhecer por meio de Deus, uma ciência infusa, e os animais, que é um conhecimento limitado, que não podem chegar ao conhecimento da verdade, assim como os anjos são capazes, eles conhecem plenamente a verdade. E entre esses dois extremos existe o homem, que tem algumas características aqui do conhecimento angélico, como também tem algumas características do conhecimento animal. E o que é que o homem compartilha desses dois? O homem, diferentemente dos animais, ele pode chegar à verdade. Porém, diferentemente dos anjos, não é um conhecimento infuso. Também é um conhecimento que passa pelos sentidos, assim como o conhecimento do animal. Qual que é a diferença disso aí, você pode estar perguntando? Enquanto o animal conhece e deseja, ele é meio que programado para isso. Por exemplo, se um animal tem fome, ele vai lá e come. Se um animal tem sede, ele vai lá e bebe. Se um animal ele está no período de acasalar, ele vai lá e acasala. E pronto, porque ele está programado para fazer isso, Instintivamente ele está programado para fazer isso. Já o homem não. O homem pode muito bem estar com fome e falar assim, não, mas eu estou fazendo regime, então eu não vou comer. O homem pode estar muito bem com sede, mas falar assim, agora eu estou atrasado para aquele meu outro compromisso, então eu não vou tomar água agora. Quando eu chegar no local, eu tomo água. Ele pode escolher livremente. Os animais já não têm essa liberdade. Você nunca vai ver um animal falando assim, não, hoje é sexta-feira, vou fazer jejum. É impossível você ver um animal escolher, optar, fazer um jejum, deixar de comer. Então, essa é a diferença do conhecimento humano do conhecimento puramente animal. Enquanto o homem tem liberdade e tem o conhecimento, ele é livre para escolher, ele tem a vontade, o animal não, ele já é escravo do instinto dele, daquele, digamos assim, do programa que é configurado para ele. Dentro do apetite sensível, existem 2 tipos de apetite: o concupiscível e o irascível. O concupiscível é aquele apetite pelas coisas fáceis. Já o irascível é aquele apetite que precisa de um certo esforço, precisa de uma certa perseverança para ser saciado. E dentro dessa realidade dos temperamentos, o apetite concupiscível ele está mais inclinado a ser uma característica dos sanguíneos e dos fleumáticos. Por que isso? Vocês vão lembrar que na aula passada nós falamos sobre as impressões, aquilo que é a duração de um sentimento. Quanto mais aquele sentimento dura, perdura, mais forte é a impressão causada pela reação na pessoa. O apetite concupiscível, como nós falamos lá atrás, agora há pouco, é um apetite pelas coisas mais fáceis, aqueles que estão mais acessíveis. E isso é uma característica muito própria tanto do fleumático quanto do sanguíneo, que eles têm um desejo, eles manifestam o desejo, mas porém é um desejo alimentado, um apetite, aqui nós falamos de apetite, é um apetite alimentado pelas coisas mais fáceis.
Fatalmente, se aquele desafio ficar um pouquinho mais duro, um pouquinho mais árduo, tanto o fleumático quanto o sanguíneo tendem a desistir no meio do caminho. Então você pode ver que, geralmente, tanto o sanguíneo quanto o fleumático, né, são temperamentos em que predomina aquela sensação de começar e não terminar, ou se distrair ou se dispersar muito facilmente, principalmente no sanguíneo, claro. Né? O sanguíneo é aquele que é encantado pelo mundo, encantado pelas coisas sensíveis. Ele é o mais afetado pelo apetite sensível. Ele é o mais afetado pela beleza do mundo, pela sedução do mundo, pelas coisas do mundo. Então, ele se distrai com a temperatura, ele se distrai com o barulho, ele se distrai com as conversas, com os assuntos diversos, ele quer estar em todas as conversas ao mesmo tempo, e isso aí faz com que ele perca o foco. O fleumático e o sanguíneo são dados a mais ao apetite, né, concupiscível, enquanto o melancólico e o colérico são mais dados justamente ao apetite irascível, que é justamente aquele apetite que se manifesta através da luta, né? Você vai ver que o colérico, quando ele coloca algo na cabeça dele, ele vai até o fim, ele pode até se dar mal no meio do caminho, mas dificilmente ele retrocede. Ele coloca algo na cabeça, uma meta, um objetivo, um sonho, e ele luta por aquela meta, por aquele objetivo, por aquele sonho. Isso é muito forte no colérico. O melancólico, apesar dele ter uma passividade muito grande de início, mas quando ele realmente tem uma impressão mais forte, quando ele realmente é marcado por aquilo, ele consegue viver aquela, não só viver a emoção, mas consegue que aquela emoção, aquela reação inicial seja impressa nele. É muito difícil tirar isso da cabeça do melancólico também. São temperamentos que você vai ver manifestações de motivação, de determinação, de perseverança muito mais do que no sanguíneo e no fleumático. Então, um resumão desse vídeo de hoje. Basicamente, o apetite sensível se manifesta de duas formas, no apetite concupiscível e no apetite irascível. Os temperamentos fleumático e sanguíneo tendem mais ao apetite concupiscível, à facilidade, às coisas que não exigem muito esforço, enquanto o apetite irascível tende mais ao colérico, ao melancólico, que são temperamentos que predominam uma certa perseverança, uma certa determinação, um desejo de atingir certos objetivos, só que isso também pode ser digamos assim, um tiro no pé, porque geralmente o melancólico e o colérico são mais cabeças duras. Então, quando eles estão errados, quando eles estão equivocados, é mais difícil de você mostrar isso para eles, de você convencê-los de que eles estão no caminho errado e eles precisam retroceder. É muito difícil de um colérico e um melancólico mudar de ideia quando isso já está fixado neles. Esse é o ponto negativo. Enquanto dos outros dois temperamentos, eles se dispersam com muita facilidade, eles perdem o foco com muita facilidade. Mas o contrário, quando eles estão no caminho errado, é mais fácil eles tomarem consciência disso e tentarem uma outra opção também. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a influência do pecado original na vida do homem. Os temperamentos só existem como edição hoje, da forma que eles se manifestam hoje, por conta desse desequilíbrio entre corpo e alma e a presença e a entrada do pecado original no nosso mundo. Tá certo? Deus abençoe você e até a próxima aula.